Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Comissão das 10 medidas de combate à corrupção. Relator propõe criminalizar o Caixa 2 eleitoral e a possibilidade de juízes integrantes do Ministério Público serem punidos por crime de responsabilidade. Plenário conclui a votação do projeto que desobriga a Petrobras da operação exclusiva da camada do pré-sal. Agora só falta a sanção do presidente da República. Do Salão Verde, Mariana Prischitsky. O plenário também conclui mudanças na Voz do Brasil, mas texto ainda precisa passar pelo Senado. Do corredor das comissões, Carolina Nogueira. Comissão de Legislação Participativa faz um balanço de um ano de aprovação da PEC das domésticas. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro. Agora em Brasília, 8 horas e 53 minutos pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. O plenário concluiu na noite desta quarta-feira a votação da medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão do programa Voz do Brasil. Os deputados também votaram os pontos que faltavam do projeto que prevê o fim da obrigatoriedade de a Petrobras participar da exploração do petróleo brasileiro em grandes profundidades, na camada pré-sal. O objetivo do plenário nesta quarta-feira era terminar duas votações. A primeira, que permite às rádios transmitirem a Voz do Brasil entre 7 e 9 horas da noite. O texto principal já tinha sido aprovado, mas faltavam 2 pontos, que foram derrubados e não alteraram o teor da proposta, que agora vai ao Senado. Mesmo aprovado, o fim da cadeia nacional de rádio para o programa não é consenso. Hoje, como está, e na plataforma que está, os jovens não escutam. Existem outras alternativas, vão para a internet, vão para a televisão, vão para o celular, vão para os tablets. Então a Voz do Brasil, eu diria assim, está quase ultrapassada. Nós sabemos que hoje um dos horários mais caros de rádio neste país é exatamente o horário das 19 horas. Passou a ser um grande negócio, então exatamente por isso as grandes emissoras desse país que hoje estão sorrindo nesse momento, porque vão aumentar o seu faturamento, mas nós, deputados e o povo, estará prejudicados. O segundo projeto era mais polêmico. O fim da obrigatoriedade de a Petrobras participar da exploração do petróleo brasileiro em grandes profundidades, na camada pré-sal. Hoje, a empresa pública deve ter presença de pelo menos 30% em cada bloco. A mudança vem enfrentando forte oposição desde que chegou à Câmara em fevereiro. E não foi diferente na avaliação dos 2 últimos destaques que faltavam. Diz que esse projeto é uma conquista. Só se for uma conquista para as multinacionais do petróleo. Isso sim, para as multinacionais chinesas, americanas, de tantos outros países. Porque esse projeto é um projeto que entrega a nossa maior riqueza ao controle dessas multinacionais. De nada tem de entreguista essa matéria. As multinacionais já operam de há muito em parceria com a Petrobras em vários campos. 13 anos se passaram e o PT, à frente do governo, não expulsou as multinacionais. Elas lá estão. Vamos adiante. Vamos votar a favor, porque nós precisamos desenvolver o nosso país. A intenção dos partidos contrários ao governo Temer era assegurar que a Petrobras continuasse com participação mínima obrigatória quando os poços fossem considerados estratégicos para o país, com reserva acima de 1 bilhão de barris de petróleo. Mas não adiantou. Agora, depois de um mês de embates sobre o tema, o texto vai à sanção presidencial para virar lei. 5 pedidos de urgência em projetos de lei foram aprovados e esses projetos, então, devem ser votados na sessão desta quinta-feira. Entre eles, o que concede incentivos fiscais a empresas que investirem em projetos desportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Vamos, então, direto para o Salão Verde conversar com a repórter Mariana Prischitsky sobre o resultado dessas votações no plenário. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Estamos aqui com o vice-líder do governo, deputado Júlio Lopes, e com o deputado Ságua Moraes, do PT do Mato Grosso, para fazer um balanço das votações da semana, previsão para hoje e para a semana que vem. Deputado Júlio Lopes, como é que o senhor avalia várias semanas de discussão, começando pelas mudanças no pré-sal? O senhor avalia que saiu um bom texto da Câmara? Bom dia. Sem dúvida, acho que é a transformação e a modificação que o Brasil, o mundo e a Petrobras esperavam para o seu reerguimento. Aliás, a Petrobras já dobrou de valor desde que a administração Temer assumiu e agora, com essa medida que nós aprovamos, terá ainda significativa
melhora. Agora eu quero destacar a aprovação ontem de uma medida importante, da urgência da 1775, que é a medida que institui o ICN no Brasil. O ICN é a Identificação Civil Nacional. Espero que daqui mais uns 20 dias, 15 dias, nós possamos votar o mérito dessa importante matéria que vai dar a cada brasileiro uma identificação única. Nós hoje temos em torno de 22 identificações cada um de nós e vamos, a partir desse projeto, poder ter uma só identificação com a biometria e com a fotografia feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a biografia feita pelos cartórios e com o número cedido pela Receita Federal do Brasil. Isso evitaria fraudes, faria um controle maior da população, em termos de segurança também? Isso, sem dúvida nenhuma, vai desburocratizar a vida no Brasil, vai fazer com que a gente tenha muito mais segurança na nossa identidade e permitir que a gente institua também o governo eletrônico, porque se nós formos univocamente identificados, nós poderemos, através da internet e dos meios sociais, nos comunicarmos e trocarmos informações com o governo de uma forma muito mais segura. Assim como teremos mais segurança no financiamento dos subsídios públicos na área do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, do Defesa da Pesca, enfim, de todos os subsídios brasileiros. Deputado Ságuas Moraes, como é que o senhor avalia as votações de ontem, em especial essa conclusão da votação das mudanças no pré-sal? Olha, essa votação no pré-sal é um absurdo, né? É você pegar uma riqueza que já está quantificada, identificada e entregar para empresas não brasileiras, para multinacionais estrangeiras, até por empresas públicas de outros países. Porque no contrato normal de concessão, a empresa faz um contrato de risco com o país. Se encontrar o petróleo, paga o royalty pelo petróleo encontrado. E no caso do pré-sal, que muitas empresas iniciaram até na parceria com a Petrobras, mas pelo custo da identificação, pelo custo do projeto de localização do petróleo, essas empresas não quiseram continuar com a Petrobras. Agora que o petróleo está localizado, quantificado, nós temos aí uma das maiores reservas do mundo e que serviria para o país para os próximos anos. Nesse momento, o governo ilegítimo Michel Temer, juntamente com o chanceler brasileiro José Serra, que apresentou esse projeto no Senado, agora com a anuência da Câmara dos Deputados, entrega essa riqueza para as multinacionais. Deputado Ságuas, hoje tem sessão extraordinária marcada para depois dessa sessão solene, começa às 9h e pouquinho da manhã. Como é que tem decreto legislativo na pauta, mais urgência? Você acha que é possível avançar na pauta hoje ainda? A pauta de hoje é tranquila, né? Você vai aprovar uma série de urgências, de projetos, e acredito que hoje nós não temos polêmica, né? A nossa preocupação também é porque já nas semanas anteriores tivemos a aprovação da PEC 241, que ela é um retrocesso para o nosso país. Você rasga a Constituição quando você deixa de vincular os recursos da educação e da saúde em percentuais definidos pela Constituição de 88, 25% para a educação e agora 15% para a saúde, e você estabelece que você vai vincular esse teto à inflação do ano anterior. Como nós temos uma inflação alta no ano anterior, provavelmente não teremos problema no ano que vem, mas a partir de 2018 nós haveremos de ter problema, porque se a inflação ela continuar decrescente, o PIB crescendo, nós teremos redução de investimentos na saúde e na educação. A PEC 257 é outra PEC que também dá renegociação das dívidas com os estados, que é necessária a renegociação das dívidas com os estados, mas não podemos estabelecer nenhuma vinculação, nenhuma condicionante para que essa renegociação possa acontecer. Então, essas preocupações que essas votações que passam aqui é que nos deixa preocupados. E o que está previsto para o futuro a reforma da Previdência, da forma como está anunciada, será um baque para o trabalhador brasileiro e também, além da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que com certeza o que está anunciado é a terceirização total das atividades meio e fim das empresas brasileiras, que também será um retrocesso para o trabalhador brasileiro. Bom, deputado Ságuas, vários assuntos que devem ser discutidos na Câmara até o final do ano, mas, deputado Júlio Lopes, a sua previsão para as votações de hoje tem algum destaque, algum problema? Não, eu primeiro queria destacar que o constitucional, legítimo governo Temer está fazendo um extraordinário trabalho. Eu acho que o cidadão que está nos assistindo, aqueles que estão convivendo no Brasil, estão vendo a Petrobras retomar o seu valor.
estão vendo a Eletrobras retomar o seu valor, estão vendo o dólar se manter estável e estão vendo a inflação declinar. Isso é um conjunto de medidas econômicas que regula expectativas nacionais e internacionais na recuperação da economia. A medida 241 é a medida mais acertada que o Brasil pode empreender para o controle das suas contas públicas e assim será feito. E assim você, cidadão, verá que os juros começarão a diminuir e que a sua vida vai começar a melhorar. Tudo lentamente, tudo com muita dificuldade, porque o imbróglio e as dificuldades que o PT nos deixaram são enormes. E o senhor sabe disso, a senhora sabe disso. Estamos caminhando lentamente. Mas a boa notícia é, a Petrobras já baixou novamente os preços do petróleo e da gasolina. Mais 3% na gasolina e 10% no óleo diesel. Isso fará com que 6% de desconto chegue às bombas e o transporte no Brasil comece a ganhar uma nova etapa, um novo momento de desprecificação, de um preço menor, de um custo menor para você que empreende todos os dias o seu ir e vir. A gente começa a melhorar o Brasil. Essa tarefa é difícil e grande. Mas quanto às votações, hoje teremos um dia tranquilo, como já colocou o deputado aqui, preparando novas pautas e novas situações. O que eu quero colocar é que o senhor e a senhora podem estar, não tranquilos, porque o momento é de extrema dificuldade, mas confiantes de que, com a sua ajuda, estamos construindo um novo momento para o Brasil, aqui no Legislativo e ali no Executivo. Uma última rodada de perguntas, hoje é quinta-feira, semana que vem tem um feriado, dia 15 de novembro, na terça. Vai ter votação semana que vem, deputado Júlio Lopes? Estaremos aqui para cumprir o nosso trabalho, votaremos sim, teremos sessão do Congresso Nacional na quarta-feira às 10 horas e seguiremos com sessão da Câmara até a noite, com muitas pautas e matérias relevantes. Uma delas no sentido de obstar que matérias não relevantes, não absolutamente fundamentais, continuem tornando o STJ, um Tribunal Superior, completamente lotado de matérias sem a devida importância. Isso é mais um assunto que devemos legislar aqui e ajudar a construir um momento de acesso aos tribunais superiores com mais restrição, fazendo com que se resolvam nos tribunais de primeira e de segunda instância os grandes assuntos do país. Deputado Saguas, rapidamente, expectativa para a semana que vem. Bom, primeiro eu quero defender o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, e dizer que foi o período de maior crescimento no país de 2013 até 2014. É o período em que nós tivemos mais vagas em universidades, mais habitação, mais investimento nesse país. Foi um grande período de desenvolvimento desse país. E com relação à próxima semana, nós haveremos de votar a LDO. A LDO deveria ser votada antes do recesso. O recesso não poderia acontecer sem a LDO, mas já é de praxe de você fazer recesso branco sem aprovação da LDO. A LDO é um instrumento importante do orçamento, esperamos que o governo, que tem maioria nessa casa, possa dar conta de aprovar já na próxima semana, na quarta-feira, nós estaremos prontos aqui para estar votando na sessão do Congresso a LDO. Ok, deputado Saguas, deputado Júlio Lopes, obrigada pela entrevista. Daqui a pouco tem uma sessão solene. Vamos lá para o estúdio, Vera. Juízes e agentes do Ministério Público vão poder ser punidos por crime de responsabilidade. A proposta é uma das novidades incluídas no relatório final sobre as 10 medidas contra a corrupção, apresentado nesta quarta-feira na Comissão Especial da Câmara, que analisa o assunto. O relatório do deputado Onyx Lorenzoni manteve várias das propostas originais encaminhadas pelo Ministério Público à Câmara dos Deputados. Entre elas, a classificação de crime hediondo para os atos de corrupção que envolvam valores acima de 100 salários mínimos e o cumprimento de pena após julgamento em segunda instância por tribunal colegiado. Desta forma, nós trazemos para a legislação infraconstitucional brasileira uma deliberação tomada pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro e que teve o condão de equilibrar o Brasil aos outros 193 países da ONU. O deputado também decidiu não acolher em seu relatório a validade de provas ilícitas. Já o teste de integridade, considerado polêmico por vários especialistas, só será válido para os processos administrativos. Ela veio com uma formatação que não foi feliz, porque ela estabelecia que era obrigatório para os policiais brasileiros e optativo para todas as demais categorias. Então, não é razoável, isso foi bastante debatido aqui, que houvessem servidores de
de categorias diferentes. Duas novidades que não constavam da proposta original foram incluídas pelo deputado Onyx Lorenzoni em seu relatório. A figura do whistleblower, uma pessoa desvinculada do crime que relata às autoridades atos de corrupção que tenha conhecimento, e a possibilidade de denunciar juízes e membros do Ministério Público por crime de responsabilidade. Se todos nós temos que responder pelos nossos atos, não era correto que duas funções importantíssimas do Estado brasileiro, que são os magistrados, a quem eu respeito profundamente, e ao Ministério Público, que eu também respeito profundamente, estivessem retirados da lei. Agora estamos todos diante da lei. A proposta ampliou a tipificação de crime de Caixa 2 e lavagem de dinheiro, mas seu relatório não permite a punição aos partidos políticos, apenas dos doadores, aos políticos e responsáveis pela parte financeira dos partidos. Ele está também penalizando o doador e o receptor, o que é positivo. O que vai ficar para a gente é saber se vai ter algum dispositivo que vai evitar que crimes retroativos sejam perdoados, a chamada anistia do Caixa 2. Não tem anistia nenhuma pela seguinte razão: nós não mexemos no 350. Então, o que hoje tem na legislação brasileira, que é o 350 do Código Eleitoral, ele está de pé. A reunião da comissão especial foi interrompida após vários deputados pedirem um prazo maior para analisarem um relatório do deputado Onyx Lorenzoni. Mas já foi marcada uma nova reunião para a quarta-feira da semana que vem, onde eles vão discutir as propostas do deputado. Está previsto também a votação do relatório final na quinta-feira da próxima semana. Vamos conversar agora com a repórter Carolina Nogueira, que está no corredor das comissões. Tem as notícias de hoje nas comissões. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Movimentação grande por aqui que já está começando. A gente olha aqui na porta do plenário 5, já tem várias pessoas aguardando para entrar, porque ali vai haver uma continuação de uma reunião que aconteceu ontem, da comissão especial que analisa a reestruturação das carreiras da Receita Federal. O relatório final foi aprovado ontem, foi uma votação apertada, 16 votos a 13, e hoje os deputados voltam a se reunir para dar uma olhadinha nos destaques, ou seja, nas emendas que os deputados apresentaram que podem modificar esse texto. Mas agora a gente vai falar de um outro assunto aqui no plenário 3. Vamos entrar. Aqui vai ser discutida, a Comissão de Legislação Participativa vai fazer uma audiência pública para debater fazer um balanço de um ano de aprovação da PEC das domésticas, a proposta de emenda à Constituição que garantiu os direitos às empregadas e aos empregados domésticos. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas. Deputada, bom dia. O que mudou nesse ano com essas conquistas? Olha, eu considero fundamental que foi a conquista da cidadania de um setor da sociedade que era invisível, como os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas, e que foram consideradas como trabalhadores com direitos a salários, a férias, ao fundo de garantia por tempo de serviço, auxílio de trabalho noturno. Por isso que nós fazemos um balanço positivo. Em um ano, nós chegamos a ter um crescimento da ampliação do trabalho regulamentado, assinatura de carteira, embora ainda haja uma distância muito grande. Eu diria que desse período inteiro, nós conseguimos apenas parte pequena, em torno de 20% dessa assinatura, mas já foi uma grande conquista. Não houve o desemprego, a demissão em massa que algumas pessoas temiam? Quando os trabalhadores tentam conquistar direitos, há sempre ameaças desta natureza. Por exemplo, na Constituinte 88, quando nós ganhamos o auxílio maternidade, disseram que haveria um desemprego em massa da ampliação do auxílio maternidade. Não houve isso e a sociedade hoje convive com naturalidade com esta conquista. O trabalho doméstico é a mesma coisa. É evidente que mudou-se algumas formas. Às vezes as trabalhadoras que passavam os 5 dias passaram a ter o trabalho durante 3 dias. Por isso que eu acredito que nada que ameaça os direitos dos trabalhadores como um todo devem ser considerados, porque isso é apenas garantia de lucros e não a necessidade de um trabalho decente.
Deputada, eu aproveito, a senhora é do PCdoB, aproveito para repercutir com a senhora uma aprovação importante que aconteceu ontem no Senado do projeto que institui a cláusula de barreira, dificulta o acesso de partidos que hoje têm uma representatividade menor aqui no Congresso Nacional nas próximas eleições. Qual a avaliação a senhora faz da aprovação desse projeto e da análise da reforma política que começa a tramitar aqui na Câmara dos Deputados também? É bom a gente partir da ideia de que a crise política, institucional, permeada pela corrupção, não se faz a partir dos pequenos partidos ideológicos, se faz a partir dos grandes partidos. Quem está submetido à Lava Jato, quem está submetido a essa crise de corrupção, são pessoas dos grandes partidos. Então, para você aperfeiçoar a legislação, você tem que ter critérios. E o que se viu ontem no Senado é uma ameaça real para os únicos partidos que têm substância política, substância ideológica e que não estão envolvidos em toda essa crise aí. Fica de fora da reforma política, partidos históricos como o PCdoB, o meu partido, o PPS, o Partido Popular Socialista, o PSOL, inclusive o PV, o Partido Verde, que é praticamente os partidos que têm bandeiras caracterizadas, têm um programa. Por isso que nós não admitimos que esta reforma passe aqui na Câmara dos Deputados com a natureza excludente. Não resolve o problema dos partidos e exclui aqueles que verdadeiramente querem servir ao povo. Deputada Gil Moraes, muito obrigada pela sua participação conosco. A gente continua aqui com outros assuntos do Corredor das Comissões. Daqui a pouco tem também uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família. O deputado Jorge Sola, que é do PT da Bahia, veio conversar com a gente sobre isso. A comissão vai discutir um projeto de lei que institui o Dia Nacional de Combate ou de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC. Deputado, a gente tem uma série de datas que lembram a importância de combater várias doenças. A gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Qual que é a importância dessas datas? O senhor acha que, de fato, as pessoas se tornam mais conscientes da necessidade da prevenção com a criação dessas datas? Bom dia. Eu acho que é uma medida importante na medida da possibilidade de você aumentar a atenção da população, chamar a atenção para situações que têm, inclusive, uma ocorrência muito elevada. O dia 29 de outubro, já há alguns anos, é reconhecido mundialmente, o Dia Mundial de Prevenção do Acidente Vascular Cerebral, e o projeto ele visa instituir aqui no Brasil também essa data, esse marco, como Dia Nacional de Prevenção do AVC. É responsável, o acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte hoje no mundo. No Brasil, corresponde a algo em torno de 10% dos óbitos da população adulta e em torno de 10% das internações hospitalares da população adulta. Nós conquistamos a capacidade de nossa população envelhecer, estamos vivendo mais, isso é muito bom. Em compensação, isso significa também maior ocorrência de doenças crônicas, maior ocorrência de doenças cardiovasculares, câncer e o acidente vascular cerebral. Por isso, nós temos que intensificar cada vez mais o conhecimento por parte da população. A ideia é que, numa data como essa, a gente pode estar estimulando a pesquisa e desenvolvimento científico, pode estar estimulando o conhecimento, a difusão de informações, ações de prevenção e fortalecendo também os serviços, as iniciativas. O Ministério da Saúde, em 2012, criou uma rede de serviços voltados para atendimento imediato das vítimas de AVC. Hoje nós temos apenas 46 serviços de referência, mas que fazem uma diferença importante na assistência imediata ao paciente que tem um acidente vascular cerebral grave. E de tarde o senhor é autor também de um requerimento de uma outra audiência lá na comissão também, né, deputado? Que vai tratar do controle social e participação popular, tanto na Previdência quanto no SUS e no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Qual que é a importância da população acompanhar esses sistemas hoje no Brasil? Olha, essa audiência da tarde nós estamos associados a outros parlamentares discutindo, o fortalecimento dos mecanismos de controle social nas políticas públicas, especialmente na saúde, na previdência social. O SUS, desde que foi criado na Constituição de 88, ele estabeleceu a participação popular, o controle social, como parte integrante. Então, os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional e o SUAS também seguiu a mesma lógica, seguiu o mesmo princípio e isso ajuda muito. Eu fui secretário municipal de saúde, fui secretário estadual de saúde e sempre estimulamos muito a participação social nos conselhos e essa parceria ela é fundamental,
você agrega representantes dos prestadores de serviço, representantes da população, dos usuários. Isso cria uma defesa da política pública, um fortalecimento da política pública, em especial no momento como estamos hoje, com graves ameaças. A Câmara aprovou a PEC 241, que agora está tramitando no Senado como PEC 55, que ela se propõe a congelar por 20 anos os recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a previdência. Então isso, obviamente, vai comprometer nos próximos anos a capacidade não só de expandirmos, vai viabilizar a expansão do sistema, como vai comprometer a capacidade de mantermos os serviços existentes, mantermos o patamar que nós já conquistamos. Então essa rede de controle social, vamos ter a presença aqui do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Assistência Social, ela é fundamental e é cada dia mais estimular a participação da população nos mecanismos de controle social em todas as políticas públicas. Deputado Jorge Sola, muito obrigada pela sua participação. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol, deputado. E para comemorar o centenário do nascimento de Ulisses Guimarães e o aniversário de 50 anos do partido, o PMDB lançou nesta quarta-feira 2 livros aqui na Câmara. Autoridades presentes à cerimônia destacaram os desafios que enxergam no futuro do partido do doutor Ulisses. Criado em 1966 como única alternativa para quem se opunha ao regime militar, o então Movimento Democrático Brasileiro liderou o processo de redemocratização. Em 1973, lançou o nome de Ulisses Guimarães como anticandidato à presidência da República, desafiando o nome imposto pelos militares por meio da Arena, o partido oficial que detinha a maioria do colégio eleitoral. Ulisses, que comemoraria 100 anos em 2016, foi presidente do PMDB e da Câmara durante a Assembleia Nacional que elaborou a Constituição de 1988. A fundação do partido, que leva justamente o nome Ulisses Guimarães, organizou o lançamento das 2 publicações para registrar o aniversário do partido e o centenário do Dr. Ulisses. Eu tenho certeza que essas homenagens elas vão nos inspirar para que no governo do presidente Temer nós possamos enfrentar a crise econômica e completar o legado do PMDB à sociedade brasileira. Já temos a democracia, já temos a liberdade. Agora queremos uma sociedade que haja igualdade de oportunidades, possibilidade das pessoas crescerem no plano econômico e, sobretudo, restabelecer a esperança de que os nossos filhos e os nossos netos possam viver melhor que nós. O PMDB é um partido que ajudou a construir o país. É um país redemocratizado, graças ao esforço de muitos PMDBistas ou MDBistas na época. Agora nós temos outro desafio pela frente, mas esses 50 anos retratam uma experiência, uma bagagem que tem condição de apontar para um futuro melhor. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também participou do evento. O doutor Ulisses é sempre uma referência para todos nós, como também é o PMDB. Partido que conduziu a redemocratização do Brasil e tem, em todos os momentos importantes, participado de forma ativa no Legislativo de todas as soluções para crises que o Brasil viveu e principalmente essa agora com a presidência do presidente Michel Temer, que tem conduzido o Brasil nesses primeiros meses de forma firme, com um projeto claro, objetivo, forte, de reformas que todos nós sabemos que são decisivas para o futuro do Brasil. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, esteve no evento do PMDB e adiantou alguns prazos de importantes temas que estão em discussão aqui no Congresso. Disse que o governo espera que a proposta que limita os gastos públicos seja aprovada pelo Senado e promulgada pelo Congresso antes do recesso parlamentar, que começa em dezembro. Sobre a reforma da Previdência, disse que a semana é de muitas reuniões internas e com centrais sindicais para ajustar o texto que, segundo ele, será enviado ao Congresso ainda este ano. Fez uma série de observações, nós vamos procurar agora traduzir as observações do presidente. Isto concluído, que deve ser entre hoje e amanhã, o presidente poderá marcar o calendário de conversas que ele quer ter com as centrais sindicais, com as confederações, com as lideranças da base do governo aqui no Congresso, antes de que o projeto venha para cá. Quando falo lideranças, tanto na Câmara quanto no Senado. E ele pretende fazer com que, quando chegue aqui, todo mundo já conheça. Mas, então, quando virá? Essa é a pergunta. Virá antes do recesso.
E o presidente da Câmara defendeu a aprovação de medidas emergenciais para solucionar a crise fiscal do Rio de Janeiro e garantir o pagamento do salário dos servidores do Estado. Nesta quarta-feira, Rodrigo Maia participou de uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para discutir a situação fiscal do Estado. Maia sugeriu que o governo apresente ainda esta semana uma solução urgente que garanta recursos para que estados e municípios em dificuldade possam fechar suas contas, mas afirmou que esta proposta não deve prejudicar o ajuste fiscal do Executivo. Precisa passar por um estudo daquilo que a gente pode colaborar de forma coletiva. Então, mudanças na lei. Eu pedi que o ministro da Fazenda e a secretária do Tesouro pudessem estudar o que é possível e que não gere impacto do ponto de vista fiscal para o governo federal. Isso que nós estamos preocupados. Então, se vier um texto, e a gente pediu celeridade, não vamos ficar estudando 3 semanas, nós queremos uma decisão até amanhã. O que pode ser feito do ponto de vista legislativo? E aquilo que for feito pode ter certeza que passa na Câmara em 24 horas, porque, como eu disse, não é uma crise que atinge ao partido A ou ao partido B, é uma crise que atinge aos governadores, aos prefeitos de todos os partidos, da base e da oposição. Eu tenho certeza que se nós conseguimos construir um texto, algo que possa, e não sei o que é, porque está sendo estudado pelo Ministério da Fazenda, e não adianta a gente antecipar nada. Mas se nós tivermos algo que passe pelo Legislativo, que possa ajudar na travessia da crise que estados e municípios vivem, eu tenho certeza que a Câmara vota no dia e eu não tenho dúvida que o presidente Renan pauta no dia seguinte. O Conselho de Ética da Câmara arquivou nesta quarta-feira a representação contra o deputado Jair Bolsonaro pela acusação de apologia à tortura. Na mesma reunião, o Conselho ainda ouviu testemunhas de outra representação contra o deputado Jean Willis, acusado de quebra de decoro parlamentar por ter cuspido em Bolsonaro. Deputado Jair Bolsonaro da acusação de apologia à tortura. O parlamentar exaltou o nome do coronel Brilhante Ustra durante a votação do impeachment. O militar, que morreu em 2015, foi acusado de ter torturado presos políticos. O relator Marcos Rogério disse discordar das palavras de Bolsonaro sobre Brilhante Ustra, mas afirmou que isso não é motivo para lhe tirar o direito à palavra. O parlamento é lugar para discurso, para debates, e nem sempre os debates serão amistosos. Há momentos no parlamento em que a discussão é acalorada, há momentos em que as palavras são mais ríspidas, mais duras. Eu posso não aceitar, eu posso discordar, mas daí a abrir um precedente no Conselho, punindo com a cassação ou com qualquer outra pena alguém que usou da palavra, eu acho que seria uma agressão ao parlamento. O Conselho ainda tratou de outra representação, dessa vez contra o deputado Jean Willis, que no mesmo dia da votação do impeachment se dirigiu ao deputado Jair Bolsonaro no plenário e cuspiu na direção dele. Nesta quarta-feira foram ouvidas 3 testemunhas. No depoimento do deputado Luiz Sérgio, ele afirmou que Bolsonaro, em momento anterior, ofendeu Jean Willis. Deputado Luiz Sérgio, o senhor disse que ele foi chamado de bichinha, queima-rosca. O senhor sabe identificar quem foi o autor das palavras? Deputado Jair Bolsonaro. No caso do deputado Jean Willis, além das provocações normais que existiam diante do clima daquela sessão, houve uma tentativa de se buscar criar um fato político. Não ofendi de absolutamente nada naquele momento e, por favor, Luiz Sérgio, se Vossa Excelência tem qualquer prova no sentido, apresente, que ia faltar verdade e eu peço a minha renúncia do meu mandato, caso apareça qualquer coisa dizendo que eu chamei ele disso ou daquilo, como poucos falaram por aí. O prazo máximo para análise de uma representação no Conselho de Ética é de 90 dias úteis, mas a representação contra o deputado Jean Willis será analisada mais rapidamente, em no máximo 30 dias úteis. Isso porque a representação foi enviada ao Conselho pela Corregedoria da Câmara. O relator explicou que agora serão ouvidas 8 testemunhas de defesa a partir do dia 22 e que logo em seguida irá produzir e entregar o relatório. O fato ocorreu, o cuspe foi um fato que é admitido inclusive pelo representado
Então agora cabe a gente ver se tem algum tipo de atenuante para a gente fazer a dosimetria do que nós vamos recomendar no nosso parecer. Então é ouvir as testemunhas para saber as circunstâncias, se foi uma ação, se foi uma reação e o que ocasionou que o fato acontecesse. Templos religiosos podem deixar de pagar IPTU. Foi o que decidiu uma comissão especial da Câmara criada para discutir o assunto. A proposta de emenda à Constituição já foi aprovada no Senado e agora, para virar lei, precisa ser aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara por no mínimo 308 deputados em cada votação. Uma comissão especial da Câmara aprovou a proposta de emenda constitucional que isenta o pagamento da IPTU dos locais de culto de todas as religiões. Na prática, ela amplia a isenção tributária para os imóveis que são apenas alugados pelas entidades religiosas. Nós temos que dar esse tipo de isenção para poder ter mais igrejas, uma vez que esses templos religiosos fazem um trabalho social muito grande, o trabalho que muitas vezes o governo não consegue chegar em bairros, em cidades longínquas. As igrejas, elas têm feito esse tipo de trabalho e esse trabalho, ele muitas vezes não é reconhecido e não é remunerado. A proposta de autoria do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, já foi aprovada pelo Senado e agora segue para o plenário da Câmara, onde precisa ser aprovada em 2 votações e obter votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 votos. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia? Na Comissão das Medidas de Combate à Corrupção, relator propõe criminalizar o Caixa 2 eleitoral e a possibilidade de juízes e integrantes do Ministério Público serem punidos por crime de responsabilidade. O plenário conclui a votação de projeto que desobriga a Petrobras da operação exclusiva da camada do pré-sal. Agora falta a sanção do presidente da República. Agora em Brasília são 9h29 pelo horário brasileiro de verão. E você vai ver depois do intervalo. Mais mulheres na política. Comissão especial aprova percentual mínimo de cadeiras para as mulheres no Legislativo. Agora em Brasília, 9h30. O Câmara com Notícia está de volta. O plenário da Câmara dos Deputados recebeu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A santa veio direto de Belém, no Pará, para participar de uma sessão solene em homenagem ao Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré é realizado em Belém há mais de 2 séculos. Anualmente, a procissão reúne cerca de 2 milhões de romeiros numa caminhada de fé pelas ruas da capital do Pará. O percurso, de mais de 3 quilômetros, já chegou a ser percorrido em mais de 9 horas, no mais longo círio da história. Aqui, no plenário da Câmara, o deputado Eros Biondini cantou para que todos recebessem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O deputado Joaquim Passarinho, autor do requerimento para a realização da sessão solene, que é do Pará, não conteve o choro. Para nós paraenses e para todos aqueles que têm devoção a Nossa Senhora, um momento como esse. Há 2 anos, o Círio de Belém recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. É um prazer muito grande poder patrocinar ou proporcionar. Mais uma vez, fizemos isso ano passado, espero poder fazer isso todo ano, que a gente possa proporcionar esse momento, que não só é um reconhecimento desta casa, a influência que Maria tem na vida de nós, a influência que Maria tem, inclusive nas votações, que nós precisamos ter nessa casa, uma casa que tanto precisa de fé, uma casa que tanto precisa dos ensinamentos. O amor que Maria tem para com seu filho e para com aqueles que se identificam com ele, seja uma marca presente na vida dos senhores deputados e deputadas ao decidirem o futuro do nosso país e que possam também ter carinho, amor e cuidado com o nosso povo brasileiro. Deus abençoe a todos.
E uma comissão especial da Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que garante às mulheres um percentual mínimo de cadeiras na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras municipais, por 3 legislaturas. De acordo com a proposta, as vagas das mulheres deverão ser de 10%, 12% e 16% nas 3 eleições seguintes à aprovação da emenda constitucional. Caso o percentual mínimo não seja atingido, os candidatos menos votados de cada partido serão substituídos pelas mulheres mais votadas, até o preenchimento desses percentuais. O principal ponto foi a conscientização de mudança de cota que o Brasil já adotou, porque o Brasil já tem um sistema de cota na tentativa de melhorar a participação feminina aqui nas casas legislativas. Observando os outros países, por que o Brasil ficou para trás e os outros conseguiram? Porque no sistema de cota dos outros países, eles adotaram cadeiras efetivas e não cota de participação. Então, depois de 5 legislaturas, nós vimos que esse modelo não deu certo. Então, o relatório ele propõe o quê? Uma mudança de metodologia. Nós não queremos a cota de participação, nós queremos a cota de cadeiras efetivas por 3 legislaturas, 10%, 12% e 16%. Então, com isso, a gente espera, pelo menos, ter um pouco mais de mulheres em todos os níveis legislativos, câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara Estadual e Câmara Federal, ou seja, por Estado. É inadmissível que a gente tenha Estado brasileiro, como nós temos aqui, que não tem uma representação feminina. Olha, o texto ainda tem que ser aprovado pelo plenário da Câmara em 2 votações. Para ser aprovada, a proposta precisa dos votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 votos. A Comissão de Segurança Pública fez uma audiência com a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Federal. A ideia foi fiscalizar e cobrar a atuação dos 2 órgãos no combate ao terrorismo. A reunião é um passo em um caminho que começou em 2011. Naquele ano, os deputados pediram que a Polícia Federal fosse fiscalizada. Dali, saíram várias recomendações. Seria a implantação de um relatório mensal com dados estatísticos, né? Isso foi uma recomendação, nós estamos cumprindo com essa recomendação. Um incremento no quadro de pessoal da Divisão de Antiterrorismo também foi realizado. Uma outra recomendação que foi feita foi em relação ao plano de contingência, a necessidade de um plano de inteligência válido, plano de contingência válido. Esse também já foi implementado, a Divisão de Antiterrorismo hoje já dispõe, até porque precisou fazê-lo por conta dos grandes eventos, né, que nós tivemos que atuar. A Polícia Federal realizou 6 operações especiais de combate ao terrorismo em 2015. Em 2016, já foram 5, a maior parte sigilosas. Entre o ano em que teve início o acompanhamento da comissão e 2016, o país ganhou uma lei antiterrorismo e viveu os chamados grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Tudo parte de um aprendizado. 2009 para cá, nós tivemos, para quem é da área, uma evolução marcante, eu acredito. Os órgãos estão se falando, os órgãos estão trocando informações, os órgãos estão atuando em operações conjuntas dentro das suas áreas de atribuição, através dos protocolos, carreadas pela necessidade de respondermos e trazermos grandes eventos ao Brasil de uma forma pacífica e segura. Caberá ao deputado Lincoln Portela relatar o resultado desse trabalho. Não é o fato de não termos tido nenhum problema, nem em Copa do Mundo, nem tampouco nas Olimpíadas ou Paralimpíadas, que estejamos isentos de que alguma coisa adormecida no Brasil, esperando um certo tempo para se mover, possa vir a acontecer em nosso território. Mas é importante saber que esses grupos estão atentos. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro, neste momento em Brasília, 9h36. Nós vamos agora direto para o plenário Ulisses Guimarães, onde você acompanha a sessão extraordinária. Um ótimo dia para você.